Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditar acerca da palavra de Deus, buscando direção espiritual, compreensão dos desejos, dos propósitos de Deus sobre a sua vida, a sua família, sobre a nossa vida, que somos filhos de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, dê seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as notificações, porque assim, juntos, possamos crescer, não no nosso conhecimento apenas pessoal, mas também indicar ao sistema que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Um momento de paz, um momento de crescimento, um momento de busca por crescimento neste conhecimento divino que nos faz tão bem e que nos dirige a nossa vida para que vivamos em paz, em harmonia, felicidade, para que nós possamos extrair o melhor do que Deus tem preparado a todos nós. Então, Deus abençoe a sua vida, a cada família que você representa, que Deus esteja com você de um modo muito especial. Vamos para a mensagem, vamos para a nossa reflexão de hoje a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, os versículos 13 e 14. Nós falamos um pouco já a respeito das questões do selo e dos sinais, como que se dividem, como se pode compreender melhor. Então, hoje eu quero explanar um pouquinho mais esse assunto com vocês, a respeito da diferença do selo e da diferença dos sinais do povo de Deus, como o povo de Deus se apresenta, como o povo de Deus se mostra dentro daquilo que Deus prescreve para que nós andemos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, quando nós falamos a respeito de selo, nós olhamos na Bíblia que o selo de Deus para a salvação, ele é único. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o selo para a salvação, porque é o Espírito Santo que vai fazer todo o trabalho de reconstrução, de regeneração, de compreensão da palavra de Deus, de compreensão do sacrifício de Jesus Cristo, de compreensão do que é ter uma vida íntegra, uma vida cristã, uma vida espiritual, sendo guiado pela palavra de Deus como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós falamos de selo, selo é aquele que garante a nossa integridade, não permite que nada venha violar e adulterar, alterar aquilo que Deus colocou em nós, no nosso coração e na nossa mente. Então, Deus, ele envia o Espírito Santo que nos sela com a promessa, assim o apóstolo Paulo nos indica no texto de Efésios, somos selados na promessa em Cristo Jesus, porque Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Messias esperado pela promessa. Este Messias, ele habitou entre nós na figura de Jesus. Então, Jesus, ele fez todo o sacrifício, todo o processo de se entregar em sacrifício vivo, perfeito, impecável, literalmente, né, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, quando nós falamos a respeito de selo, o selo é o que garante a palavra de Deus e a espiritualidade dentro de nós, na compreensão do que é divino e do que é real, e também garante que nós sejamos invioláveis, que nós mantenhamos a nossa fé, a nossa perspectiva da boa interpretação bíblica, do amor, do respeito, da boa convivência, da harmonia, da felicidade. Então, nós somos
selados pelo Espírito Santo. Também o selo, ele é um endereçamento. Através do selo, nós somos endereçados para o nosso lar celestial. Quando Jesus voltar na ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos que estiverem terão os corpos transformados e juntos estaremos com o Senhor para sempre no lar celestial. Então, desta forma, nós temos o selo como garantia de que nós sejamos invioláveis, para que nós não venhamos a adulterar aquilo que Deus coloca dentro de nós como essência do que é verdadeiro, ético, moral, correto. Então, Deus, ele nos conduz dessa maneira e somos selados assim, e esse selo nos conduz para um destino, para a vida eterna. Agora, os sinais acontecem durante esta experiência de vida em que eu estou crescendo em conhecimento e sendo transformado em todos os momentos. Então, nós temos muitos sinais na Bíblia. Nós temos o sinal da postura da linguagem, da postura do vestiário, de questões comuns de relacionamento com respeito, ética e amor. Nós temos sinais através da moral, do bom senso. Nós temos sinais através de elementos um pouco mais físicos, como a alimentação, né, prescrita por Deus, registrada na Bíblia em Levítico capítulo 11. Nós temos também sinais a respeito dos frutos do Espírito em nós. Então, se nós somos selados pelo Espírito Santo, é claro que os sinais também virão através dele. O primeiro sinal que nós temos de que somos selados pelo Espírito Santo é o que a palavra de Deus nos coloca em João capítulo 16, quando Jesus ele fala que em João capítulo 16, versículos 7 e 8, João ele coloca que importa que eu vá, Jesus falando, João escreve a fala de Jesus, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu enviá-lo-ei, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro sinal de que uma pessoa tem a ação do Espírito Santo, o primeiro sinal de que esta pessoa está sendo selada pelo Espírito Santo, está no fato dele ser convencido do pecado, de que ele é um pecador, ou seja, que ele transgride de alguma forma a palavra de Deus. E em Romanos 3, capítulo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós pecamos, todos nós temos problemas, todos nós temos adversidades, mas nós não podemos nos conformar com isto. E aí nós buscamos mudança, transformação, para que o propósito e a vontade de Deus seja pleno em nossas vidas, na medida em que nós vamos crescendo em conhecimento e amor a Deus sobre todas as coisas. Então, neste processo, eu tenho que ser convencido que eu estou fazendo algo que ofenda a Deus. Então, o Espírito Santo ele me convence do pecado, me convence da justiça. A justiça é que existe uma constituição chamada Bíblia, que pertence ao reino dos céus, e todos aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte do reino, vivem debaixo da autoridade desta constituição, chamada Bíblia. Então, nós vivemos debaixo da autoridade da palavra de Deus registrada na Bíblia. Então, aí há uma justiça. E haverá também um juízo. O que é o juízo? O juízo, ele é o momento do julgamento, o momento em que o juiz decreta a sentença final. Então, nós somos convencidos pelo pecado. E convencidos, nós temos que fazer o quê? 1 João 9. Confessar os nossos pecados, e Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós nos arrependemos, confessamos,
temos a conversão, ou seja, mudamos de rota para não fazer mais o mesmo erro e seguimos segundo a vontade de Deus. Então, esse conjunto é ação do Espírito Santo e sinal de que eu estou sendo selado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, todos os dias. Né? Também, nós, a partir daí, vamos desenvolver outros sinais, que trata-se dos frutos do Espírito. Fruto do Espírito Santo são sinais. Estes sinais, eles são colocados em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, tratando a respeito do amor, da paz, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Então, desta maneira, nós observamos que uma pessoa foi selada pelo Espírito Santo pela sua postura, pelo seu comportamento. Ah, pastor, mas isto não é obras? Não, é o contrário. Se eu sou selado, eu apresento sinais. Eu não apresento sinais para ser selado. Não é pela minha postura, pelas minhas obras, pelo meu jeito de ser, que eu vou receber o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas é o contrário. Por receber o Espírito Santo, eu sou selado, e selado pelo Espírito, eu mudo o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, o meu comportamento, o meu relacionamento, tudo é transformado, porque agora eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham, como fala em Apocalipse, capítulo 14, bem-aventurados aqueles que estão no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Acompanham por quê? Porque são sinais de que ele foi selado pelo Espírito Santo para a salvação e vida eterna. Dentro desses sinais, aí nós temos os frutos do Espírito, depois também nós temos outros sinais, e um sinal que me chama bastante atenção, ele está registrado em João, capítulo 20, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, ele nos fala algo bastante interessante, que vale a pena nós lermos aqui esta passagem. João, capítulo 20, os versículos 30 e 31. Né? Então, o que o texto aqui de João ele coloca? João, capítulo 20, versículo 30 e 31, João escreve assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram registrados para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Entende como João coloca? João coloca que o que Jesus fez foram sinais. E ele fez muitos outros sinais que nem estão registrados aqui. Mas tudo o que ele fez era um sinal de que ele era o Filho de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos como sinal, selados pelo Espírito Santo, também mostra que nós somos filhos de Deus. Revela que nós somos filhos de Deus. Também nós temos um outro sinal que é muito falado pela nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também é observado por outras denominações, outras religiões, que é a questão do sábado. O sábado não é selo, o sábado é um sinal. É isso que a Bíblia coloca para a gente. É um sinal entre Deus e o seu povo. Então, não sendo selo, é claro que ninguém é salvo por guardar o sábado, mas aquele que é selado pelo Espírito vai ser levado pelo Espírito para essa guarda prescrita por Deus. Então, nós temos, por exemplo, o texto que é muito interessante de Êxodo, capítulo 31, quando nós temos aqui a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 31, nós vemos esta ação deste sinal. Então, Êxodo,
capítulo 31, nós temos aqui a palavra de Deus que nos diz assim, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Entendeu como está escrito aqui? Né? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Né? Entre mim e os filhos de Israel é um sinal. É um sinal. Mas daí você pode falar, mas eu não sou dos filhos de Israel. É claro que é. A expressão Israel vem de uma expressão hebraica que quer dizer aqueles que foram justificados em Deus. E todos nós somos Israel de Deus, porque somos justificados em Cristo Jesus. Também nós temos um outro texto falando a respeito do sábado, falando a respeito que este é um sinal que Deus deixou de maneira enfática e de maneira muito forte. Nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 20, o versículo 20 também. Então, o texto ele fala assim, Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, santificai, né, os meus sábados. É Deus que está dizendo. No versículo 19, olha como ele coloca. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andais nos meus estatutos e guardais o meu juízo e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. O sábado, um sinal de que eu estou selado pelo Espírito Santo. Também nós temos outros textos, e um texto que eu gosto muito é o texto de Isaías, capítulo 56, porque Isaías trata a respeito de uma promessa a respeito da guarda relacionada ao sábado. Então, Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 2, o texto diz assim: bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. E aqui vem a promessa, o versículo 4, ó. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, ou seja, mesmo aqueles que não têm filhos e guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. A promessa de Deus é que aquele que guarda o sábado, como um sinal, não como selo, mas como um sinal, porque ele é selado pelo Espírito Santo, Deus vai cuidar dele de tal forma que seria melhor do que se ele tivesse filhos para cuidar dele. E os filhos devem cuidar bem do seu pai e da sua mãe. Mas Deus fala, se você guardar o meu sábado, a minha aliança, como um sinal, eu vou cuidar de você melhor do que se você tivesse filhos. É uma promessa bastante interessante para nós observarmos. Mas daí as pessoas falam, mas isso só está no Antigo Testamento? E como ficam as questões do Novo Testamento? O sábado também é guardado no Novo Testamento? Quando nós temos aqui o texto de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 12, Jesus, né, aqui está interagindo com o texto, Mateus capítulo 12, fala assim, a partir do versículo 1, porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher e comer espigas.
Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito aos sábados. Mas Jesus lhe disse: Não lestes que Davi, quando os seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem ao que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei, na Bíblia, ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, né? Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, aí vocês entenderiam e não seriam inocentes, porque o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. O Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. Aqui o próprio Jesus está falando que ele é o Senhor do sábado. Então, aquilo que é lícito se fazer no sábado, dentro da questão do senhorio, é feito, continua sendo feito, continua sendo agradável a Deus, continua sendo um sinal entre Deus e o seu povo, um sinal de que somos selados para a salvação, para a vida eterna, somos selados em Cristo Jesus. Mas e a continuação disso? Afinal de contas, nós temos que ter uma continuidade, porque faz 2000 anos que Jesus já passou pela Terra, e como ficam os cristãos contemporâneos? Como é que vai ficar a nossa vida no dia de hoje? Nós temos o texto de Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 14, que diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. As pessoas tinham admiração em ver os filhos de Deus selados pelo Espírito Santo para a vida eterna e desta maneira tinha um comportamento diferente, uma vida diferente, apresentava os sinais de que foram selados pelo Espírito Santo e dentre esses sinais também a guarda do sábado. Mas os outros sinais que se referem como usos e costumes, alguns sinais também que fazem parte do contexto bíblico, como o vestuário, como o linguajar, comportamento, a alimentação, né, a relação conjugal, o padrão de ética, moral, de respeito, relacionamento de amor, tudo isto faz parte dos sinais que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção, a garantia de que nós reconhecemos que somos pecadores, que Deus está nos transformando, e nesta transformação nós temos um destino deste selo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E neste processo eu tenho sinais, os sinais de que eu estou nas mãos de Deus, de que eu fui selado pelo Espírito Santo, e tendo estes sinais, eu guardo os mandamentos de Deus e mantenho a fé em Jesus. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Não faço culto a outros deuses e também não mato, não roubo, não adultero, não minto, né? Não digo falso testemunho, não cobiço a casa do próximo, a mulher do próximo, os mandamentos de Êxodo, capítulo 20. E dentre esses mandamentos, em amor a Deus, como um sinal de que eu faço parte do povo de Deus, eu também tenho o privilégio de conhecer e guardar o sábado, assim como estou falando para você. Agora, a guarda do sábado é um outro assunto que nós podemos estender e falar
em outro momento, o que é de fato esta questão da guarda do sábado, em que nós podemos fazer tudo o que agrada a Deus. O sábado não é um dia limitador, ele é um dia de alegria, um dia de prazer, é o dia da família, é o dia que nós temos para estar em comunhão com aqueles que nós amamos e podemos nos alegrar, nos divertir, nos abraçar, podemos brincar, podemos viver na plenitude do poder de Deus, porque somos selados no Espírito Santo e temos um dia dedicado exclusivamente para expressar o amor de Deus através do selo do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo, que nos levou à redenção, à salvação e nos levará para a vida eterna. Então, pensem nisto, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Eu peço que você continue acompanhando esta sequência para que você compreenda um pouco mais deste assunto. Então, que Deus abençoe, que Deus te dê paz, direção, que você tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.